O novo ano traz consigo novos desafios e incertezas, tanto em nível global quanto local. A realidade atual é marcada por uma série de questões políticas, econômicas e sociais que criam um cenário de vulnerabilidade para as populações ao redor do mundo. Em um ambiente de crescente instabilidade geopolítica, conflitos armados, regimes totalitários, crises econômicas e o avanço das tecnologias, especialmente a inteligência artificial, a necessidade de estar preparado para situações extremas nunca foi tão urgente. O sobrevivencialismo, que preza pela autossuficiência e resiliência, se torna um ponto de apoio para quem busca se proteger e se adaptar a tempos difíceis. Neste vídeo, vamos explorar as questões globais que marcam o início deste ano, como os conflitos entre grandes potências, as guerras em andamento, os desafios econômicos enfrentados pelo Brasil e o resto do mundo, e o impacto das novas tecnologias, incluindo as inteligências artificiais. A reflexão é importante, pois, diante de tantas incertezas, se preparar para possíveis cenários de crise é uma atitude de prevenção, segurança e autonomia. Conflitos globais. A ascensão das tensões geopolíticas. O mundo tem testemunhado uma intensificação das tensões geopolíticas, com várias grandes potências envolvidas em disputas que podem ter repercussões globais. O retorno de uma nova Guerra Fria, com o Ocidente de um lado e potências como Rússia e China do outro, é uma realidade que vem se desenhando nos últimos anos, e o novo ano pode trazer mais dificuldades nesse campo. A guerra na Ucrânia. Desde 2022, a guerra na Ucrânia, iniciada pela invasão da Rússia, tem sido um dos maiores focos de instabilidade no cenário global. O conflito trouxe à tona a rivalidade entre Rússia e o Ocidente, com os Estados Unidos e a União Europeia fornecendo apoio militar e econômico à Ucrânia em peso, enquanto a Rússia tem intensificado suas operações e feito ameaças nucleares. A guerra na Ucrânia não é apenas uma disputa territorial, mas também um reflexo da luta por influência e poder global. O xadrez aí é bem maior. A vitória ou derrota nesse conflito terá implicações profundas não apenas para a Europa, mas para a dinâmica geopolítica global. A guerra tem gerado um custo humano e econômico imenso, e o risco de uma escalada para um conflito maior permanece iminente. A guerra na Síria. Outro conflito que continua a marcar o cenário global é a guerra na Síria, que se arrasta desde 2011. Com várias potências internacionais envolvidas, como os Estados Unidos, Rússia e Irã, a Síria se tornou um campo de batalha geopolítico, além de uma tragédia humanitária. As consequências desse conflito continuam a afetar a estabilidade no Oriente Médio e gera milhões de refugiados que buscam segurança em outras regiões. Conflito israelense-palestino. O conflito entre Israel e Palestina continua sendo uma das questões mais complexas e dolorosas no Oriente Médio. Embora não seja um conflito novo, as tensões parecem cada vez mais acirradas, com episódios de violência em Gaza e nas fronteiras israelenses, além de uma crescente polarização dentro de Israel e suas relações com outros países da região. A instabilidade na Palestina e em Israel continua a afetar a segurança global, já que a questão está no centro das tensões políticas do Oriente Médio. Esses conflitos, somado à crescente militarização de potências como a China, que disputa a hegemonia na Ásia, e a renovada rivalidade com os Estados Unidos, indicam que o novo ano pode ser marcado por mais instabilidade global, onde a paz parece ser uma meta distante. Totalitarismo e o avanço de regimes autoritários. Em um contexto onde as democracias estão cada vez mais sendo questionadas e enfraquecidas, observamos uma crescente ascensão de regimes autoritários ao redor do mundo. O totalitarismo, caracterizado pela centralização do poder, censura e repressão aos opositores, está em ascensão em várias nações, algumas delas tradicionais defensoras da liberdade. O avanço de regimes totalitários ao redor do mundo representa uma ameaça. Esses governos, ao controlar as informações, a liberdade de expressão e a mobilidade das pessoas, criam um ambiente onde a dissidência é reprimida e a população vive sob constante vigilância. Para os indivíduos que vivem sob tais regimes, o sobrevivencialismo se torna uma necessidade, já que a autossuficiência e a preparação para crises políticas e sociais podem ser a única forma de garantir segurança. A crise econômica do Brasil. Enquanto o cenário político e geopolítico global apresenta incertezas,
O Brasil enfrenta uma série de desafios econômicos internos que afetam diretamente a população. A estagnação econômica, a alta inflação e o aumento do dólar em relação ao real são fatores que agravam ainda mais a situação do país. Alta do dólar e desvalorização do real. O câmbio brasileiro, com o dólar em alta, tem causado sérios impactos no poder de compra da população. A valorização do dólar implica que os preços de produtos importados aumentem, o que gera uma pressão inflacionária adicional, especialmente em setores como alimentos, combustíveis e produtos eletrônicos. O custo de vida, portanto, continua a subir, deixando muitos brasileiros em uma situação de vulnerabilidade econômica. Inflação e estagnação econômica. A inflação continua a corroer os salários da população, e as políticas econômicas muitas vezes não têm sido suficientes para controlar esse fenômeno. A falta de crescimento econômico, somada à alta da inflação, criou um cenário de estagnação econômica, que afeta tanto as empresas quanto os trabalhadores. A combinação de preços altos e salários baixos tem causado um aumento significativo da desigualdade social, e muitos brasileiros se veem forçados a cortar despesas essenciais. O pessimismo do mercado e a falta de perspectivas. O mercado financeiro também reflete a incerteza econômica do Brasil. A falta de perspectiva de crescimento e os possíveis altos índices de desemprego contribuem para um ambiente de pessimismo. Investidores estrangeiros, temendo a instabilidade política e econômica, podem optar por retirar seus investimentos, o que pioraria ainda mais a situação econômica. O avanço das inteligências artificiais. Outro fenômeno global que continua a avançar é o desenvolvimento das inteligências artificiais. Embora as IA ofereçam grandes benefícios como otimização de processos e criação de novas soluções, elas também levantam preocupações sobre seu impacto no mercado de trabalho, na privacidade e no controle social. Automatização e desemprego. A crescente automação alimentada pela IA pode resultar em um aumento no desemprego, especialmente em setores como manufatura, transporte e serviços. À medida que as máquinas e os algoritmos assumem funções anteriormente desempenhadas por seres humanos, há uma crescente preocupação com a substituição da força de trabalho, criando um cenário de crise no mercado de trabalho. Vigilância e controle social. Além disso, o avanço das IAs também levanta questões sobre o uso da tecnologia para controle social e vigilância. Em regimes autoritários, as IAs podem ser usadas para monitorar a população, identificando dissidentes e controlando comportamentos. Esse cenário torna a privacidade uma preocupação crescente, com sistemas de reconhecimento facial e a coleta de dados pessoais se tornando ferramentas para o controle social. Preparação para o futuro. Como sobreviver em tempos de crises? Diante desses desafios globais e locais, o sobrevivencialismo se torna uma filosofia essencial para quem busca não apenas sobreviver, mas também prosperar em tempos de adversidade. Preparar-se para a incerteza econômica e política é fundamental para quem quer garantir segurança, autonomia e estabilidade. Diversificação de recursos. Diversificar seus ativos com investimentos em ouro, prata, imóveis, criptomoedas e outros ativos tangíveis pode ser uma das formas mais eficazes de proteger seu patrimônio em tempos de crise. Autossuficiência e habilidades práticas. A autossuficiência, seja por meio de cultivo de alimentos, geração de energia renovável ou aprendizado de habilidades manuais, é crucial para reduzir a dependência do sistema econômico. Ter um plano de sobrevivência, incluindo armazenamento de alimentos, água e medicamentos, é vital. Resiliência mental e física. Manter a calma, desenvolver resiliência mental e estar preparado para a escassez de recursos ou dificuldades políticas pode ser a chave para superar os desafios do futuro. A adaptação à mudança, a capacidade de aprender rapidamente novas habilidades e a perseverança são essenciais. Prepare-se para o desconhecido. O novo ano começa com muitos desafios no horizonte. A instabilidade política, a crise econômica e o avanço das tecnologias exigem que estejamos preparados para lidar com tempos de incerteza. O sobrevivencialismo oferece uma forma de nos adaptarmos a essas condições e garantirmos nossa segurança e bem-estar,
independentemente das adversidades. Em um mundo cada vez mais instável, qual é o seu maior medo e como você lida com ele? E lembre-se, esteja sempre preparado.